Fala aí, gente boa. Ó, eu quero que você saiba só de uma coisa. Cara, você não clicou nesse vídeo por um acaso. Foi um acaso. Ah, foi uma sorte. Não. Existe um propósito. Existe um porquê. E eu tenho certeza que você sabe o porquê de você ter clicado nesse vídeo. Por isso eu quero te convidar que você fique até o final pra gente conversar, bater um papo. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui, cara, muito transformado. Beleza? Então, talvez hoje, cara, você esteja passando por algum tipo de dilema, algum tipo de problema, porque, afinal de contas, nós seres humanos, se a gente vive aqui nessa terra, nesse plano terrestre, cara, a gente vai passar por situações adversas, a gente vai ter que passar por alguns tipos de problemas. Talvez só você e Deus saiba que você está passando por uma crise de ansiedade. Talvez, cara, você esteja ali naquele teu trabalho chato pra caramba e você, cara, o que eu faço agora? Mas, pô, esse trabalho aqui talvez seja o trabalho que se eu sair daqui, eu não coloque mais o pão na mesa da minha família. E você passa por esses tipos de dilemas o dia todo. Nós, seres humanos, a gente, como eu sempre digo, cara, eu não vou ter vergonha de falar das minhas fragilidades, das minhas vulnerabilidades. Porque, cara, eu acredito na verdade, eu acredito na simplicidade e eu acredito na autenticidade das pessoas. Por isso que lá no meu canal, se você entrar lá, vai estar lá. O futuro da criação de conteúdo é você ser de verdade, é você ser autêntico, sem filtro, sem rótulo, beleza? Então, eu falei assim, caramba, isso aqui pode dar um vídeo muito legal. Porque são os meus dilemas, são as minhas vulnerabilidades. Eu quero transformar isso em uma mensagem que eu tenho certeza que vai te ajudar, cara, porque tá me ajudando. E quando eu tô passando por um tipo de problema, um tipo de dilema, que parece que, cara, eu não tô conseguindo resolver. Eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo resolver. Eu faço isso daqui que está lá em Mateus capítulo 6, no verso 6. Cara, mas quando você orar, eu oro. Tá? E é isso que eu quero que você entenda. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que o vê em secreto, o recompensará. Cara, como eu falei, é inevitável que a gente não passe por esse plano aqui terrestre e a gente não sofra, a gente não tenha dor, a gente não sinta decepção, a gente não se sinta solitário, a gente não sinta uma crise de ansiedade. Cara, isso é completamente normal, porque a gente é passivo ao erro, a gente é ser humano. Cara, eu costumo dizer o seguinte, cara, eu sou cristão não é porque eu sou perfeito. Não é porque, aquele cara ali faz tudo de errado. Eu não sou o cara que vai apontar o dedo pro erro das pessoas e falar e jogar na cara e apontar. Não sou esse cara extremista. Não, tá? Eu sou cristão porque eu sou falho. Eu costumo dizer que eu sou um lixo de ser humano, mas eu sou cristão porque eu dependo de Cristo para sobreviver. E eu tenho essa consciência. Quando eu falo assim que eu dependo de Cristo para sobreviver, eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, porque eu coloco Deus como a centralidade da minha vida, o pilar principal. Deus é o pilar principal da minha vida. Então, eu entrego o ego, eu entrego as dores, eu entrego todas as frustrações, toda a crise de ansiedade, toda aquela energia negativa, eu entrego nas mãos de Deus, porque eu sei que Deus vai resolver. Talvez você não esteja conseguindo resolver porque você ainda não se aproximou de Deus. E eu falo assim, caramba, eu preciso me aproximar de Deus. Só que, concorda comigo que quando mais a gente se aproxima de Deus, Ele vai lapidando a gente, Ele vai moldando a gente, Ele vai transformando a nossa vida. Concorda comigo? Então, quanto mais você se aproxima e você percebe uma coisa, que é o que a maioria desses caras aí não falam. Porque a maioria das pessoas falam que a sua vida com Deus ela vai ser perfeita, você não vai ter aflição, você não vai ter dor, você não vai ter crise de ansiedade. Mentira, cara. A sua vida com Deus vai ter tudo isso. Você se aproximar de Jesus é você entender que, cara,
eu vou sofrer, eu vou passar por dificuldades, eu vou passar por dores, aflições, por percas. Eu vou passar por crises existenciais, dilemas, mas eu vou entregar tudo isso nas mãos de Deus, porque Ele vai resolver. Então, quando você estiver passando por esse tipo de problema, cara, entra no teu quarto, ora, fecha a porta, ora em secreto para Deus, que Ele te vê e Ele te recompensa. Ele vai te ajudar, Ele vai estender a mão dele para você. Então, uma coisa que eu quero deixar claro, muito evidente, como eu falei, cara, eu não sou cristão porque eu sou melhor do que todo mundo, porque eu fico lá querendo mostrar que eu sou o perfeito. Cara, o cara mais imperfeito tá aqui. Eu sou imperfeito, nós seres humanos somos imperfeitos, mas como eu digo, cara, eu sou cristão porque eu reconheço que eu sou imperfeito, eu reconheço que talvez eu seja um lixo de ser humano, mas eu preciso de Cristo para sobreviver. Então eu coloco Deus como o anfitrião, eu coloco Deus como o personagem principal e me desapego de todo aquele ego, de toda aquela vaidade. Não, eu posso, eu consigo. Cara, você pode, você consegue. Mas você tem que entender que existe uma força maior que se chama Deus na tua vida. Então, a partir do momento que você coloca Deus como um pilar, é você reconhecendo que Ele é o suporte principal da tua vida, não você. Então, talvez você aí esteja quebrando a cabeça. Eu vou resolver, eu tô querendo, eu vou... Talvez você tenha esquecido de uma única coisa, cara. Só orar. Pedir para Deus, para Ele guardar a sua mente, guardar a sua vida, guardar a sua família. Hoje, por exemplo, hoje, dia 15 é o dia da família, né? Então, eu costumo dizer que eu me tornei uma nova pessoa a partir do momento que eu entendi o que é, de fato, cuidar de uma família. A responsabilidade, você está ali, às vezes você esquece, né, de fazer por você, para fazer pelo seu filho, pela sua filha, pela tua mulher, pelo teu marido. Então, quando eu entendi o que de fato é a palavra família, eu comecei a mudar em atitudes, mudar em comportamentos, em hábitos. A gente muda, cara. A gente muda completamente porque, como eu disse, a gente carrega uma responsabilidade. Então, às vezes a gente fica batendo cabeça, né? E agora, meu Deus do céu, por que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E às vezes a gente esquece de um negócio primordial, cara. Aí você simplesmente falar com Deus. E falar com Deus significa você orar. Entendeu? Então o personagem principal agora da tua vida não é mais você, não é o teu ego, não é a tua vaidade, é simplesmente Jesus, cara. Você começa a se aproximar. Aí você, como eu disse, né? Eu percebi isso, né? Falei assim, cara, eu preciso me aproximar mais de Deus, né? E eu sou um cara muito reservado com relação a essa intimidade com Deus. Eu não sou o cara que você vai ver nas redes sociais falando, tô lendo aqui a Bíblia, postei. Eu tô estudando. Por exemplo, hoje eu tava fazendo um estudo sobre o personagem Neemias, né? Então, cara, é impressionante que as pessoas ainda não conheçam a história de Neemias. Então, eu estou estudando um pouco mais da história, um pouco mais... como é que era, né, naquela época, no tempo de Artaxerxes I. Que loucura, né? Então a gente vê todo um contexto que às vezes a gente lê ali só aquela parte na Bíblia, mas existe ali a história por trás, existe um contexto também filosófico, um contexto histórico, e eu estava estudando sobre isso. Eu falei, caramba, que legal, que interessante isso daqui. Não é só a passagem bíblica, mas é o contexto, né? É o contexto geral. Por que se sucedeu, como foi que aconteceu, como era antes de Cristo, depois de Cristo. Tudo isso aí a gente tem que entender. Eu, particularmente, gosto de entender essa parte mais expositiva, né? Essa parte mais histórica, mais filosófica. Não só a mensagem por si só. Mas, enfim, cara,
Como eu disse, você não clicou nesse vídeo aqui por acaso. Existiu, né, o propósito, existiu a mensagem, a reflexão. Então talvez não seja uma reflexão muito elaborada, mas cara, foi de coração, foi uma reflexão sincera, porque a gente também passa por dilemas, a gente passa por adversidades, dificuldades, mas às vezes a gente acaba se esquecendo de que a gente precisa fazer uma única coisa e a gente não faz, cara, que é falar com Deus, se aproximar de Deus, entendeu? Porque quando a gente se aproxima de Deus, cara, a gente é lapidado, né? Parece que realmente, sei lá, cara, a energia negativa, o capiroto lá, parece que se incomoda quando a gente tá começando a ficar mais com Deus, se resguardar mais com Deus, conversar, orar, entrar aqui num quarto, no escritório, não sei onde você tá, e você falar com Deus em secreto, porque no secreto ele vai te recompensar. E às vezes só falta isso, cara, você falar com Deus, você orar, entendeu? Porque, cara, a gente vive num país, numa situação totalmente, não sei o que dizer, né? E quando eu falei assim, pô, vou criar o meu canal, mas eu vou criar ele sem pressão. Eu tava até falando com um colega hoje, pelo WhatsApp, eu falei assim, cara, o propósito inicial do meu canal é realmente não ter aquele peso, aquela ansiedade de ter o melhor título, de ter a melhor thumbnail, de ter o cenário perfeito, de ter o microfone perfeito, de ter a iluminação perfeita. Eu quero deixar isso para frente, para muito mais para frente. Talvez esse canal se torne até um canal de viagem, porque, cara, eu gosto muito de viajar. Então é uma das coisas que eu propus assim para o meu canal, ficar sem aquela pressão, sem aquele negócio, e no decorrer dessa minha jornada eu for tá certo. No decorrer da minha jornada eu aprender, documentar como é criar um conteúdo, como é melhorar, como é simplesmente se doar. Aqui, talvez, aqui ó, tô olhando para uma webcam, mas eu sei que do outro lado existe uma pessoa de carne e osso, existe um ser humano falho, assim como eu também sou. Então, como eu disse, eu quero me conectar com as pessoas, eu quero abrir o leque de oportunidades aqui para o meu canal. Eu quero abrir esse leque de oportunidades para me conhecer pessoas que eu possa agregar na vida dessas pessoas e essas pessoas possam agregar na minha vida. Então é isso, cara. As oportunidades, você só... pode até parecer jargão, clichê, alguma coisa nesse sentido, mas uma vez eu ouvi uma frase, eu não sei quando eu ouvi isso, mas eu ouvi essa frase, que você só vai... Não sei se foi no livro... se eu anotei nesse caderno aqui, foi em algum lugar, eu peguei essa frase e mentalizei e decorei ela, né? Cara, você só vai encontrar o caminho caminhando, fazendo, indo, executando, praticando. Se eu fosse olhar, tem que ter tudo perfeito, eu tenho que ser um especialista, eu tenho que ser o cara, apesar de ter lido algumas vezes a Bíblia toda, mas cara, a gente lê, mas a gente às vezes não lembra. Eu não sou eu sou o teólogo especialista, se eu for falar de Bíblia, eu tenho que ser o mestre, doutor. Não, cara, eu só falei com o meu coração de situações que atualmente eu tô vivendo, tá? Dilemas, preocupações, entendeu? Crises de ansiedade que a gente, como ser humano, eu falei, isso é normal, a gente é passível tanto ao erro como passar por essas situações, tá bom? Eu não tô dizendo que isso tem que ficar rotineiro na nossa vida, não, eu tô falando que a gente passa por isso, e quando a gente não tem um pilar, quando a gente não tem quando a gente não reconhece que Deus é o baricentro para resolver todos os nossos problemas, e a gente se descarregar essa sobrecarga que a gente tem, a gente carregar nas mãos de Deus, porque, mas como tu quer jogar os teus problemas para Deus? Eu falei, quero, para Deus, porque é em secreto. Ele vê em secreto e vai me recompensar, ele vai resolver o meu problema. Eu não preciso gritar para os 4 cantos do mundo o que eu tô passando, o que eu tô sentindo. Eu tenho que chegar aqui para você e falar assim, a mensagem é essa.
Porque eu sei que você também está passando pela mesma situação que eu estou passando, pelo mesmo dilema que eu estou passando. Eu sei que talvez você esteja a ponto de surtar, de desistir. Pô, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, mas parece que nada dá certo. Tô fazendo 4 projetos, 5 projetos e parece que nenhum ainda deu certo. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que falar com Deus. Você tem que descarregar esse peso que você está sentindo, você tem que entregar nas mãos de Deus, porque como eu disse, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que o vê em secreto, o recompensará. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Como eu disse, o futuro da criação de conteúdo é você ser autêntico, é você ser de verdade, beleza? Gostou? Deixa aí o like, cara, se inscreve no canal que eu tenho certeza que daqui por diante a gente vai trazer mais. Se você gostou desse tipo de conteúdo, cara, e você quiser dar um feedback, Bruno, traz mais desse tipo de conteúdo. Pô, achei legal, cara, deixa aqui nos comentários que eu vou entender como algo bacana, algo positivo, e vou estudar mais, quando eu tiver uma história real da minha vida para passar para você, eu vou chegar aqui e vou falar com toda a sinceridade e com toda a honestidade do meu coração, beleza? Beijo no teu coração, não esquece de se inscrever no canal e deixar aqui o teu like, beleza? Até o próximo vídeo e fui, valeu!